toda segunda-feira, agora em diante, nós teremos 7 aulas sobre a Terra-média. Então, segunda-feira, marca aí no seu calendário que a gente vai ter essas aulas. Esse mês, esses 2 meses, a gente vai falar bastante sobre Tolkien. Então, se você se interessa, venha, se inscreva. Já que você não chegou a uma conclusão certa ainda, né, sobre essa questão de liberdade de expressão, muitos ANCAPs têm uma posição que eu acho interessante. Que eles não são a favor da liberdade de expressão como um direito, né? Mas eles são a favor da liberdade, eles são a favor de uma regra prática dentro de uma ordem estabelecida, entendeu? Então, tipo, dentro da sua propriedade, você pode, né, tipo, falar o que você quiser, tal. Dentro de outras propriedades, as regras mudam e tal. Como tudo que é ANCAP, eu acho interessante, mas normalmente tem pouca aplicabilidade, né? Tipo, no mundo da política real. Quanto a essa questão da criminalização do comunismo, a igreja já passou por isso, né? Tipo, a igreja católica já passou por isso. Ela já passou por um momento onde você ser comunista você sofria a pena de excomunhão automática, né? E aí a igreja teve que mudar esse entendimento, não para permitir o comunismo. Aquele que é comunista ainda está, tipo, em pecado mortal, não pode se aproximar do sacramento, né, não pode comungar, não pode participar da vida normal, né, sacramental de um fiel da igreja católica. Mas a razão pela qual eles não revogaram, mas eles ampliaram esse entendimento, é porque é muito difícil você configurar o que é o cara ser comunista. Tá entendendo? Aonde é que tá a linha, o que é que, tipo, ele ter feito parte do partido. Tem República Soviética em que o cara era forçado a fazer parte do partido, né? Então, porque o cara entendeu errado um monte de coisa, tá entendendo? E ele tá confuso, né? Então, a excomunhão é um negócio drástico, né? Então, tipo, a igreja continua sendo errado, você continua não podendo ser comunista e católico, né? Então, se você for comunista e católico, tá aqui, não sou eu que faço as regras, tá entendendo? Você não pode comungar, você não, né? Se você for se confessar, você precisa se arrepender disso daí e prometer nunca mais fazer. Então é isso. Esse é o grande problema. Porque a gente tá pensando, né? Porra, o cara nazista, né? O cara quer fazer um partido que é claramente, né, que vai claramente violar direitos fundamentais da humanidade. A gente tem que aceitar esse cara. A mesma coisa em relação ao comunismo. O problema que eu vejo principal tipo, a gente começar a abrir esses precedentes, eu entendo a guerrilha que está rolando agora, né? Porque essa coisa do Charlie Kirk abriu a possibilidade, até aqui nos Estados Unidos, né? Porque aqui tem primeira emenda, então assim, as pessoas, teve gente celebrando de maneira muito mais assintosa do que o Eduardo Bueno, por exemplo. Tá entendendo? O Eduardo Bueno foi lá, falou bababá, mas tinha um cara na universidade, tá ligado? Tipo assim, com a buzina, festejando, né? Hoje eu cheguei na aula de kickbox, assim, o professor estava escutando um podcast de uma mulher falando, tipo, if you fuck around, you're gonna find out, tá ligado? Se você, né? O famoso quem procura acha e tal. E aqui nos Estados Unidos, tipo, você não tem como ir atrás das pessoas por causa disso. No Brasil você tem, porque no Brasil tem essa coisa de você imputar um crime à pessoa ou incitar a crime. Tipo, o Brasil não tem, nunca teve uma tradição de liberdade de expressão como os Estados Unidos teve, né? A gente, inclusive, historicamente, na República Velha foram inúmeras, assim, incontáveis às vezes que um presidente resolveu ir lá e censurar jornalistas, censurar opositores e tudo mais. Não preciso nem falar da ditadura militar. A galera as pessoas que falam em liberdade de expressão no Brasil estão acostumadas com um período de exceção que a gente teve ali nos anos 90 e início dos anos 2000, né? Que tinha, sei lá, o Mamonas falando de bunda, né? Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Ou tinha o show da Xuxa, ela botando a Paquita para chupar o chupa-chups, né?
Então, tipo, a gente lembra disso daí e fica meio, não, pô, o Brasil teve liberdade de expressão, mas, tipo, nunca foi um país onde essa regra prática, porque aí é que tá, né, tipo, a gente não experiencia ela como um direito, né, um direito natural e tal, a gente experiencia ela, de fato, como uma regra prática dentro de uma ordem estabelecida, né. Dentro dos Estados Unidos, essa ordem, ela é bem permissiva mesmo, assim, você pode celebrar à vontade a morte do cara, você pode defender as ideias mais absurdas do mundo. Agora, o que é interessante é que não tem um partido comunista nos Estados Unidos capaz de influenciar tanto as eleições, assim, né? Tipo, de fazer política eleitoreira por causa da própria estrutura do sistema aqui, que tende ao bipartidarismo, né? Aí, beleza. Aí os comunas, eles se apropriam de uma parte do Partido Democrata, né? Então, dentro do Brasil, a gente tá num clima de guerra, né? Então a galera tá indo para cima justamente com o ativismo judicial. Só que isso aí eu não vejo como. Eu acho que isso vai escalar e que a coisa só vai piorar, tá entendendo? Tipo, eu não tenho muitas esperanças para essa tal liberdade de expressão como a gente vê aqui nos Estados Unidos, no Brasil. E ela aqui nos Estados Unidos está começando a mostrar os seus problemas. Normalmente só quem enxergava os problemas era a galera de esquerda. Ah, não, porque, né, você que não reconhece o meu gênero, que me chama pelo pronome errado, você está defendendo a minha morte, o que é um salto muito grande, né? Mas o pessoal faz o encadeamento ali, né? Tipo, e usa as estatísticas e tudo mais para isso. Mas agora bateu na direita de uma maneira, de duas maneiras muito veementes, né? Tanto o tiro do Trump quanto o assassinato do Charlie Kirk. Então, nesse momento, eu acho muito complicado chegar tipo, não, então a gente tem que então a gente tem que abolir, né? A gente já não está mais vivendo eu acho que a gente já não está mais vivendo na época da liberdade de expressão. Ela foi uma tentativa que rolou nos Estados Unidos e, tipo, por um bom tempo aconteceu. Na Inglaterra, hoje, você tem gente presa por opinião, né? A Inglaterra, que foi o grande bastião, né, da liberdade de expressão e tal, de quem os Estados Unidos herdou essas ideias, né, tipo, e também do iluminismo em geral. A galera, tipo, já tem gente presa em cadeia mesmo, sim, por conta de post de Facebook, por conta de declaração de Twitter e tal. E aí é aquele negócio, no final das contas, quem é que vai. A gente volta para o mesmo problema que a igreja tem. Quem é que vai decidir que aquilo foi de fato uma incitação à agressão ou não? Aqui no Brasil a gente tem a figura do crime de injúria, que também é um absurdo, né? A própria injúria, ela é subjetiva. Quer dizer, né, você tem a calúnia, que é imputar alguém em falso crime, você tem a difamação, que você está falando de alguma verdade sobre alguém, né? Tipo, o fulano é corno. Ele pode ser corno de verdade, você está difamando ele. Sim. E tem a injúria, que eu falo, você é um imbecil. Puta, imbecil me pega muito, cara. Nossa, não, eu tô muito injuriado. Então, aqui tudo muito relativo. Uma outra coisa que eu aprendi, cara, até, né, esses anos todos, refletindo, estudando, vendo outras realidades, é o seguinte: a gente nunca consegue pegar um modelo de um lugar e replicar ele 100% em outro, porque a questão cultural pesa demais, cara, pesa demais, né? A liberdade pro Ocidente é uma questão muito pesada. Pro povo oriental, não, né? Você vai falar com um russo, por exemplo, ele não quer votar. Você quer votar em outro presidente? Não. Eu quero que a Rússia esteja bem. E foda-se. Você vai falar com o chinês tá cagando pra liberdade, né? E outra coisa, o cenário onde você está, o momento onde você está, ele diz muito sobre as regras que são adequadas àquele período. Então, por exemplo, imagino que durante todo o século XX, onde você teve uma explosão tecnológica nos Estados Unidos, você nunca tinha tido um tamanho problema com comunicação de pessoas como você teve agora no século XXI com a rede social. Né, cara, não é possível você dizer que esses chans todos, onde você, sei lá, faz porn revenge, por exemplo, eu lembro que tinha um caso, tem até um documentário no Netflix de um cara
que ele expunha nude das meninas, e ele não é que ele expunha escondido, ele foi, foda-se, ele vou expor, e ele falava, estou expondo seu nude, foda-se. Eu não lembro agora o nome do documentário no Netflix, e era espantoso, porque assim, não tinha lei para prender o cara. Você não conseguia prender o cara, porque ele não estava infringindo nenhuma lei. Os caras tiveram que pegar uma modificação penal lá, eu não lembro agora, no documentário mostra, de um outro problema que ele tem. É tipo assim, vamos prender o Al Capone por fraude em imposto de renda, tá ligado? É a mesma coisa, tipo, pega uma outra coisa que o cara fez e prende ele porque não temos uma lei direta para tratar disso. Então, eu acho que hoje, cara, na era da hiperconectividade e comunicação de massas, por absolutamente qualquer um, sem intermediários, a liberdade de expressão, ela vai ser suprimida em algum instante. Aí você fala, onde? Não sei. E principalmente, assim, quando você fala assim do comunismo, cara, isso é um problema muito, muito difícil de resolver. Como é que você prova que alguém é comunista? É muito difícil. Agora, uma coisa que dá para fazer é, e hoje já existe, né? Se alguém te chama de nazista, né, ele tá te imputando um falso crime, isso é calúnia. Só que eu acho que a gente tem que ir um passo além nessa questão. Se alguém tenta te desumanizar e incentivar, ainda que indiretamente, né, que a pessoa te mate, ou te esfaqueie, ou te faça alguma coisa, ela tem que se tornar coautora de algum crime que aconteça com você. Eu acho que isso tem que ser, isso é bem objetivo. Se eu começar a falar assim, o Rasta é nazista, o mundo seria melhor sem o Rasta é um cara que ele é cruel, ele é um filho da puta, não sei o que lá, aí um doidinho vai lá e te mata, e aí você pega no celular do cara um monte de vídeo meu, e o cara mandando mensagem, o Arthur falou que tem que matar o Rasta, que não sei o que lá. Eu tenho que ser coautor nesse crime. Eu tenho que ser coautor nesse crime. Entendeu? Então, é um debate difícil, cara. Tá, e como é que avança mais? Não sei, mas eu acho que esse mínimo, esse primeiro degrau deveria existir, né? Deixar a coautoria. Da mesma forma que o Kim, inclusive, está propondo, de fazer o seguinte, se um juiz solta um ladrão ou um homicida, e esse cara mata alguém depois, o juiz tem que ser coautor do crime também. O cara foi preso 85 vezes. Aí ele foi solto, o marido da Márcia Tiburi soltou o cara. O que aconteceu? Ele foi preso pela 86ª. Quem diria, não? Quem diria, não? Pô, o juiz tem que ser corresponsável por aquilo, né? Então eu acho que a gente tem que começar a caminhar nesse sentido, cara. As pessoas têm que carregar o peso da responsabilidade das suas ações. Mas essa ideia aí do juiz faz sentido porque a gente entende que hoje em dia tem muito juiz ativista, né? Mas muito. Isso não é porque senão, porra, imagina. Então, mas vai preso, tá ligado? Aí é aquela coisa, tem muita coisa que está sendo presumida, né? Em cada uma dessas leis. É difícil, né, cara? Cada uma dessas coisas, quando é falada, chega a me dar uma coceira, tá entendendo? Tipo, eu fico, eita, rapaz, isso aí vai dar um problema. É verdade, e assim, a gente está lançando o debate porque, justamente, a gente não pode cometer excessos. Então a gente tem que pôr o debate, pôr a cara a tapa, não demonizar quem pensa diferente e falar, você acha que eu tô falando uma grande merda? Acho, por quê? Por causa disso, porra, velho, é verdade. Você falou uma parada que eu não tinha percebido. Porra, vamos dar um passo atrás aqui, vamos ajustar, mas do jeito que está, não dá. Do jeito que está, não dá. Eu acho que assim, o caso, isso vai acontecer nos Estados Unidos também. Aquele rapaz que matou a menina, a ucraniana, inclusive, né? Ele já tinha 2 homicídios nas costas e mais outros 2 crimes graves, que eu não lembro o que era. E aí a galera começou a falar, pô, e o juiz que soltou esse filho da puta 2 vezes? Sim. Não, aqui você tem um diretório, né, de pessoas que têm crimes sexuais, né, tipo estupro, foi pego com material pornográfico infantil, tal, não sei o que lá. E você pode entrar, você digita o seu CEP e você vê o diretório, você vê tipo o nome, a cara da pessoa e onde a pessoa mora, né? Tipo, tem aquele negócio que se o cara é pedófilo, ele tem que se apresentar pros vizinhos, tem uma parada assim? Eu não sei se ele tem que se apresentar, tá? Eu já vi em filme isso, né? Tipo, eu acho que aquele Mystic River tem isso no filme. Eu não sei se é obrigado, pelo menos, né? mas tem um database, assim, que se você quiser saber se na sua rua, né, tipo, a Isabela olhou aqui, né, tipo, na região e viu bastante, tipo, é mais gente do que você imagina, cara. Imagina, cara. Mais gente que isso aconteceu com você de verdade? Tipo, uma pessoa olhou e viu que você mora perto de um monte? Sim. Nossa, não, o lugar que a gente tá, eu não tô na minha casa, né? Eu tô em Atlanta, tô gravando um disco aqui, eu tô num Airbnb. Aí, perto desse Airbnb, e não é uma área de barra pesada, não. Tem vários sexual offenders, né? E aí pode variar, né? Tipo, tem first degree, tem second degree, tem third degree.
tem child pornography, tem essas coisas, né? Então, assim, mas eu não sei, cara, toda vez que eu escuto tem que ter uma lei, eu já começa a me dar uma pulseira, tá ligado? Tipo, imagino, o ANCAP dentro de mim começa, tipo, ou então, tipo, fulano não pode dizer isso. E assim, sou um cara que recentemente eu tenho me fudido um pouco com essa parada das pessoas poderem falar o que quiserem, o que quiserem de mim, né? Tipo, mas ainda assim eu me sinto meio estranho de ir atrás e de processar. Mas você concorda que não dá para, assim, pelo amor de Deus, não quero que você seja o novo monarca aqui, mas você concorda que em alguma instância não dá pra gente ficar se baseando, eu não quero usar essa palavra ideologia, mas assim, a gente não pode ser dogmático, a gente tem que ser pragmático em alguma instância. Então, por exemplo, o próprio discurso nazista, e assim, se você não quiser responder, pelo amor de Deus, cara, não quero te colocar em maus lençóis, mas, por exemplo, não dá, né, pra permitir uma pessoa falar assim, não, eu vou criar, sei lá, uma organização nazista. Não dá. Já estou dizendo aqui, não dá, não pode, não concordo. Mas aí por força de lei. Hã? Por força de lei. Aí é que tá, esse é o negócio, precisa ter uma lei. Esse o meu... Então, porque, por exemplo, eu vou te falar, cara, uma vez o Rafael do Ideias Radicais, ele me perguntou o seguinte, ele falou, Arthur, você gostaria de viver num mundo ANCAP? Eu falei, cara, seria meu sonho. Imagina que legal você viver num mundo que ele é filosoficamente coerente. Cara, cara, o princípio da não agressão. Não faço merda com vocês, não faço comigo, cada um faz o que quer. Porra, animal. Só que não dá, cara. Entendeu? Então, por exemplo, por exemplo, vamos pegar esse exemplo que é mais anedótico. A gente quer acabar com o nazismo. Tá, como é que eu faço para acabar se não por força de lei? A gente vai criar um site? Ó, tem um nazista perto de você. Não vai dar efeito, tá ligado? Entendeu? Eu gostaria que desse, mas não dá. Entendeu? Por exemplo, o Oruan, ele tem que poder... Não dá pra dizer que a lei também dá muito efeito no Brasil, né, velho? Tipo, no Brasil você tem direito a saneamento e as pessoas cagam no mar, né? É um negócio... A aplicabilidade de lei aqui é uma margem de erro de 200% para cada lado. Ou aplicar muito, ou aplicar nada. Tem muita lei. E assim, a gente fica zoando o Brasil, mas o mundo inteiro, assim, né? Porra, o código europeu lá é não sei quantas mil páginas, velho, tá ligado? De lei. Né? É quase 40 mil páginas, se não me engano. Tipo, tinha no livro do Roger Scruton isso aí. Mas era assim, tinha legislação sobre tudo, até sobre a caixa do repolho, como é que ela tem que ser e tal, né? Então, assim, a gente tem que tem gente com um bom caso para escrever a lei que seja no Brasil, eu tenho certeza que sempre tem, né? Porque aqui no Brasil, eu lembro que quando... Em 2017, né, quando o finado Holliday, né, nosso ex-amigo Holliday, virou deputado, virou vereador, a gente falou, vamos fazer um revogaço. Irmão, tinha regulamentação de tamanho de pastel. Não tô brincando, tipo, as medidas do pastel, cara. Você acredita? Eu lembro que tinha uma lei, cara, que ela regulamentava o tamanho na mesa de bilhar, velho. De acordo com o tamanho do salão, cara. Você acredita, cara? Tinha lei pra tudo aqui, velho. Nossa, era cada uma, velho. Tinha uma que regulamentava o quanto de cebola podia ir no vinagrete. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem pra porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.